dia a todos, a paz do Senhor. Queria compartilhar com vocês uma reflexão que hoje eu refleti com algumas pessoas sobre isso, sobre a questão da bênção, né? De abençoar para ser abençoado. Tem uma palavra lá em Gênesis, capítulo 12, no verso 3, Deus, diz para Abraão que abençoará aqueles que o abençoarem e amaldiçoará aqueles que o amaldiçoarem. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Já a gente vê como esse negócio de bênção é forte, como é algo maravilhoso. Você desejar o bem, decretar uma bênção na vida de uma pessoa, faz com que a tua vida seja abençoada. Isso é Deus que está falando, né? Ele mesmo trata de abençoar. E aí eu comecei a refletir, fazendo alguns estudos, né? O que faz uma pessoa realmente buscar a Deus e, às vezes, definir uma religião, entrar numa igreja, enfim, é realmente a vontade de receber essa bênção de Deus, né? A gente busca continuamente bênçãos de Deus, né? E Deus quer nos abençoar. Deus quer muito, porque é projeto dele que todos nós sejamos salvos, né? Lá em 1 Timóteo 2 está dizendo isso, que ele deseja salvar todos e quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade é o que nos liberta, né? Que faz com que a gente não pereça, não caia em emboscadas, né? Enfim, não se iluda, não se deixe iludir. Mas assim, a gente também tem que saber que não dá só para abençoar quem a gente gosta, né? É para abençoar todo mundo mesmo. Nós devemos abençoar até os nossos inimigos. E para você não achar que eu estou mentindo, ó, lá em Provérbios 25, dos versos 21 ao 22, está dizendo: se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. A gente não deve fazer nada esperando em troca, a gente deve fazer porque é nossa missão, é nosso dever, nós estamos aqui para isso. Deus nos abençoa grandemente todos os dias. Nada mais justo do que a gente dar aquilo que a gente está recebendo de volta, né? Mas quem foi que falou que é fácil? Não disse que é fácil, disse que é nosso dever só. Ai, gente, é interessante. Às vezes as pessoas acham dizem, né, que dependendo da bênção você pode ter algum prejuízo. Gente, isso não existe, tá? A bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Agora, a gente tem que realmente ter cuidado, né? Porque às vezes a gente se coloca em situação difícil, tem que pedir a Deus sabedoria, né? A gente pode abençoar uma pessoa de diversas formas, materialmente, espiritualmente, mas a gente deve fazer as coisas conforme a gente pode. Deus não pede nada a gente que a gente não possa dar, gente. Está tudo de acordo com a nossa, sabe, com o nosso alcance. Então a gente tem que refletir também, né? A gente pode abençoar as pessoas de maneira espiritual, né? Como? Orando por elas, né? Em Atos 28 diz, né, que aconteceu de uma pessoa estar enferma, né? E Paulo foi ver, e aí ele orou, pôs as mãos sobre ele e o curou. A oração tem poder de cura. Tem alguém doente na tua família? Tem alguém doente no teu trabalho? Passou na rua, viu alguém falando que está doente? Ora. Não precisa nem tocar na pessoa. Ora com o coração sincero, entendendo que você tem essa bênção dentro de você, esse poder de orar, sabe? Entregar nas mãos do Senhor e ver o Senhor agir. Talvez você não vai nem ver, se for uma pessoa que você não conhece. Mas tenha plena certeza que Deus ouve a tua oração. Que o universo já está se mexendo só pelo poder que uma oração sincera tem. A gente abençoa suportando, perdoando, né? Perdoando as queixas que nós tivermos contra os outros, perdoando como o Senhor nos perdoou. Suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. É um recado pra gente, né?
Perdoa como o Senhor lhes perdoou. Não perdoa depois passando na cara, não perdoa depois cheio de continuando com as queixas. Não, perdoa com amor. Entende as limitações, sabe? Todos nós temos defeitos, não é fácil, né? O perdão, ele não liberta quem você está perdoando, ele liberta você mesmo, né? A gente reza lá no Pai Nosso, né? Perdoa, Senhor. Me perdoa como eu perdoo. Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então a gente já está dizendo para Deus que é para Ele verificar como é que a gente está perdoando para nos perdoar. Então, gente, vamos nos policiar, tá? Vamos perdoar. Não é fácil também não, mas é muito necessário e é libertador quando a gente consegue, sabe? Às vezes as pessoas querem sentir que perdoaram para efetivamente dizer que perdoou. Não, gente, perdão é decisão, é igual amor. Você decide amar aquela pessoa, você decide estar com ela todos os dias, você decide perdoar, você decide deixar aquilo para trás que ela fez e olhar ela como se ela fosse assim, dar ela uma folha em branco, sabe? Para ela escrever a partir dali, sem voltar atrás, sabe? Por quê? Porque ficar lembrando, ficar mago, sabe? Cheio de... Não dá. Não dá para ficar lembrando mágoa. Não dá porque a nossa vida não vai para frente. A gente começa a tentar por quê, como se a gente nunca tivesse errado e magoado ninguém. Gente, é muito difícil. Mas a gente tem que se esforçar. Tem porque é o melhor. Deus já deixou escrito isso lá na Bíblia, na Sagrada Escritura, para que a gente seguisse, porque isso vai nos trazer a felicidade verdadeira. Entendeu? Então a gente tem que realmente buscar meios de conseguir fazer isso que Deus nos está direcionando. E o legal da Sagrada Escritura é que Deus é tão sincero, né? Ele chega lá em Provérbios 11, ele fala da questão dos fiadores. Aí eu vou voltar naquele ponto que eu falei, que às vezes as pessoas acham que abençoar traz prejuízo. Gente, não traz prejuízo nenhum, mas tenham sabedoria, peçam a Deus sabedoria para poder abençoar com aquilo que você já recebeu, né? Com aquilo que você pode, para não dar um passo maior do que a perna, entendeu? E depois padecer. Você vai ser fiador de alguém? Tem certeza disso? Porque lá a palavra de Deus, lá em Provérbios, diz, né? Para você ter muito cuidado, porque... Vou ler para vocês Provérbios 20. Está dizendo assim: torne-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Ou seja, tome-se a veste, desculpa. E sirva ela de penhor de quem dá garantia, ou de quem, né, se obriga da mulher estranha, mulher leviana, enfim. A mulher estranha aqui, para quem não sabe, está falando do adultério, né? Mas de qualquer forma usa a palavra estranho. O que é estranho? É aquilo que não tá no teu conhecimento, é uma pessoa que você não conhece, ou até você conhece, mas você não tem intimidade, entendeu? Então tem cuidado, porque se você sabe, a gente sabe que tem pessoas que precisam, não estou dizendo para você, não seja fiador de ninguém. Isso aí você vai ter que refletir. Às vezes a pessoa está precisando de verdade, você pode abençoar, mas preste atenção, porque para você não ficar na mão dos outros, né? Conheço histórias de pessoas que emprestaram cartão, emprestaram o que tinham e tomaram um grande prejuízo. De um dia para a noite a pessoa sumiu, a pessoa que sempre estava ali desapareceu. Então, tenham cuidado com isso, tenham calma, fiquem sempre na sombra do Senhor, pedindo a Ele direção, tá? Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, e pela boca dos ímpios é destruída. Provérbios 11, 11, tá? Isso aqui também fala como a bênção é importante. Numa cidade a gente imagina que existam ímpios e justos, né? Então, só a bênção dos justos já exalta a cidade, mas a boca dos ímpios destrói. A gente tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A minha neném tá aqui dormindo aqui do lado, tá querendo acordar. Já vou dar mais uma mamadeira.
Momento mãe, né, gente? Bom, a gente pode abençoar de diversas formas, de maneira material ou espiritual, como eu falei, né? De maneira material, a gente pode citar até um exemplo lá de Mateus 18, né? Perdoar as dívidas. Mateus capítulo 18, versículo 27 fala disso. Eu vou ler aqui um pedacinho do capítulo para a gente lembrar. Ó, o servo prostrou-se diante do Senhor e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O servo pediu paciência que ele ia pagar, e o Senhor, vendo a situação, falou assim: não, ó, graças a Deus eu posso fazer isso, eu posso cancelar essa dívida, vai, segue a tua vida, né? E é assim a gente deve viver. Se a gente pode, perdoa, né? A dívida aqui não é só dívida de dinheiro, não, gente. São dívidas, às vezes, até emocionais. Infelizmente, se a gente continuar lendo o capítulo, a gente vê que esse servo que foi perdoado, ele não teve tanta compaixão assim do outro também que estava em dívida com ele. Então a gente não pode ser como esse servo, não. A gente tem que ser realmente pessoas que seguem o evangelho, seguem o que Deus diz. Perdoa-me como eu perdoo. Se eu quero ser perdoado em tudo, eu vou me esforçar para perdoar em tudo. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é possível, tá? Enfim, você também pode abençoar pessoas compartilhando alimentos, quantos estão passando por situação difícil, né? Doando, enfim, roupas, compartilhando, né? Vem aqui, tá precisando de quê? Um saco de arroz, um saco de feijão, tá precisando de um momento, sabe, de paz, de... Você pode compartilhar teu tempo, pode compartilhar o que for, né? Nada de vir com aquele papo de, meu Deus, com 5 pães e 2 peixinhos, o que é que isso dá para o quê? Dá para quanta gente? Calma, faz o teu possível. Deixa o impossível com Deus. Deixa que Ele multiplica. A você cabe dar o que você tem. E, claro, ofertando e dizimando também é uma maneira de você abençoar, né? E ser abençoado. Porque quando você oferta, quando você dizima, você está contribuindo ali para que aquela obra continue, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Pelo ministério daquelas pessoas que estão ali na frente, seja na igreja, na paróquia, seja nos cultos evangélicos, enfim, né? Você reconhece que para aquilo ali acontecer, nós estamos no mundo e o nosso mundo, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar a luz, para limpeza, enfim. Então, você reconhece tudo isso. O dízimo é até bem legal, porque eu posso dar até o meu testemunho a respeito disso. Porque o dízimo, eu vi isso hoje, que o dízimo ele não é um, você não, às vezes a gente fala assim, eu tô devolvendo o que Deus tá me dando. É claro que a gente sabe que se a gente tem é porque Deus nos dá, não só o financeiro, né? Mas se a gente acorda, respira, é porque Deus está permitindo. Mas o dízimo vai além disso. O dízimo, ele é na verdade um ato de reconhecimento. Você reconhece, né, que existe alguém acima de você, que você depende dele para tudo na sua vida. E por você reconhecer que você depende, você cumpre com aquilo ali que está sendo pedido com prazer, sem medo. Porque você sabe que aquilo vai abençoar outras pessoas e porque você ali com aquele ato você reconhece: o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Senhor e a minha vida está em suas mãos e eu não tenho medo algum do dia de amanhã, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Talvez uma porta esteja fechada, mas calma, Deus vai abrir. Descansa. Tenha essa certeza. Bom, encerrando aqui essa mensagem que já está ficando longa, né? É importante a gente ter em mente que a nossa obrigação é abençoar, porque a gente tem, né, uma fonte inesgotável de bênção, que é o próprio Senhor Jesus, que nos capacita, nos dá essa maravilhosa missão. Temos que ter muito cuidado para a gente não acabar sendo o contrário de bênção, né? Não vamos ficar falando mal das pessoas. Lá em Tiago 4:11 já fala: não fala mal do seu irmão, não julga não, você vai acabar tomando lugar de juiz e o teu lugar não é esse,
não é verdade? Então a gente também não deve amaldiçoar. Tiago capítulo 3, ela diz que não dá para ter uma boca que abençoa e maldiz ao mesmo tempo. Não dá para ser assim. Isso é um lembrete para mim, né? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, tem alguma coisa errada aí. E nós devemos nos policiar. Eu hoje passei por uma situação bem complicada e que eu dei uma escorregada. A gente pedir perdão a Deus. Mas é aquilo, né? Não é só pedir perdão, é realmente mudar o comportamento, ficar atento, porque o inimigo está à espreita e as situações elas vêm para nos testar quando a gente está mais distraído. E às vezes a gente está compenetrado com vontade de fazer uma coisa, até vontade de fazer algo para Deus, e vem alguma coisa te atrapalhar, aquilo te tira do sério. Gente, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. A nossa boca é para falar, proferir bênçãos, tá? Então, de forma alguma deve sair maldição. Vamos nos policiar, tá? Deixamos de ser bênçãos se tornamos emprestado e não devolvemos. Tá? Salmo 37, 21 diz: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Eu já passei por situação de precisar, gente, pedir, e também já emprestei. Mas assim, gente, às vezes a situação tá tão difícil que a gente realmente pega no mês e não consegue devolver no seguinte. Eu passei por isso. Mas aí dá um feedback, né? Fala lá com a pessoa, poxa, olha, eu posso te dar no próximo, ainda tô enrolado, sabe? E assim, graças a Deus, quando eu precisei, as pessoas deixaram, não, tranquilo, né? Mas pra pessoa saber também, né, gente? É importante a gente ter essa consideração, né? Esse respeito, né? E Deus move o coração das pessoas para que elas compreendam. Às vezes acontece da pessoa, né, não poder, e aí, enfim, a gente dá o jeito da gente, junto com Deus ajuda a abrir a porta e a gente consegue, né? Mas não tá nada perdido, tá? Não esqueçam disso. E aí, é claro, existem outras passagens na Bíblia que falam, né, a respeito de você cumprir com a lei, pagar os seus impostos, o que você compra pagar, né? Não deixar de fazer o bem. Provérbios 3, 27 diz, né, se for possível fazer o bem a quem precisa desse bem, não diga volte amanhã, se você pode ajudar hoje, né? Nesse ponto que a gente fala, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixa de ser bênção na vida de uma pessoa, sabe? Porque, hoje eu não, pode sim, se coloca no lugar daquela pessoa, ela tá precisando. Imagina você chegar numa situação de você ter que ir até onde uma outra pessoa está, né, para invadir aquele conforto, muitas vezes envergonhado. A pessoa fez um esforço grande para estar ali. Então, honra também a necessidade da pessoa, a coragem, sabe? Deus já tá falando. É assim que me agrada, é assim que age as pessoas que me agradam. Você quer ver como eu me agrado ou não? Você vai decidir. E isso vai determinar se você vai ser abençoado. Porque a bênção volta para você. Então, vamos todos pedir, né, sabedoria a Deus para que nós possamos abençoar, para que nós possamos sim ser canal de bênção na vida das pessoas. Que Deus possa nos usar, que nós tenhamos sempre bom ânimo para isso. E a Bíblia já nos diz, o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos buscar conhecer não só da palavra de Deus, mas nos conhecer também. Sabe? Se preocupa, qual é o real sentido da minha vida, da tua vida? É ser canal de bênção, é ser canal de vitória para outras pessoas. Não dá para, sabe, querer só para si. Deus ama aquele que dá com alegria, não quer só para si, sabe? Quer para todos. Ele quer a salvação para todos, ele quer a felicidade para todos. E ele nos faz ajudadores dele nesse mundo, né? Ele não precisa, mas ele quer contar com a gente. Então, que maravilha. Que maravilha que Deus confie em mim para isso, porque às vezes nem eu confio em mim para isso, mas se ele confia, glória a Deus por isso, eu vou fazer de tudo para honrar esse amor e essa misericórdia de Deus. Gente, essa mensagem até ficou grande e eu agradeço a vocês por estar aqui comigo ouvindo.
Eu peço a Deus que abençoe muito a sua vida e que você seja canal de bênção para todos à sua volta, sabe? Que seja realmente como uma disseminação do vírus bom. É a bênção. Você abençoar quem está na tua casa, abençoar quem está do teu lado, e essa bênção ir passando de 1 para 2 pessoas, para mais pessoas. Enfim. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.